Hoje começamos uma jornada sagrada, uma caminhada passo a passo ao lado de um ser que não veio fundar uma religião, mas falar ao mundo quem realmente somos: luz, amor e unidade. Seria impossível continuar gravando esses vídeos sem dedicar esse espaço a ele, o meu grande amor, o meu grande mestre, aquele que é o meu exemplo a ser seguido. Sim, haverá um espaço mais que exclusivo para Jesus. E eu peço sabedoria a Deus para poder falar dele, porque a responsa é muito grande, gente. Em minhas orações hoje eu faço um único pedido: que eu aprenda a ser 1% como ele. E mesmo nesse 1%, gente, caso aconteça, com certeza a transformação vai acontecer em mim, sabe? Porque é impossível sentir Jesus e não ter seu espírito renovado. Jesus, o Cristo, não é apenas uma figura da história. Ele é o mestre do amor, da cura, o espelho da nossa natureza divina. O homem que caminhou aqui na Terra, que conhecia Deus face a face. Tamanha pureza e elevação de sua alma. Nessa série, nós não vamos apenas lembrar do que ele viveu. Vamos sentir com ele, caminhar com ele e acordar com ele dentro de nós. Vamos ser unidade com ele, um só, para poder ver a grandeza desse espírito e de seus ensinamentos. Será um grande desafio para nós amar como ele amou. Eu falo que a minha vida tem um marco, junho de 2024. Foi neste momento que eu tomei a decisão de aprender a amar como Jesus amou. Gente, isso não acontece de um dia para o outro, mas tomar essa decisão é o primeiro grande passo a ser dado. E esta série é para aprendermos a dar este primeiro passo. Bem-vindos ao primeiro episódio de Caminhando com Jesus. Hoje nós vamos voltar ao início, no momento em que a luz escolheu nascer entre nós. E vou discorrer sobre os pontos que mais me tocam nesse nascimento. Vamos começar então a falar do plano divino para a chegada de Jesus nesta terra, da encarnação do amor nesta terra, porque é assim que eu vejo o nascimento do Jesus. Jesus veio para ensinar este amor à humanidade, ele veio como homem para lembrar aos homens quem eles são, quem somos de fato em nossa essência divina. Seu nascimento não foi por um acaso, ele foi o maior propósito de todos. Seus ensinamentos também não foram vãos, apesar de parecer tão longe de nós ainda, mesmo há mais de 2000 anos após a sua estadia na Terra. Sabemos que a nossa maior busca é por este amor. Talvez só não entendamos ainda que este amor já vive em nós. Falar do nascimento de Jesus também é falar de outro ser que representa essa luz que é Maria. Ela não foi escolhida por sua pureza, mas sim por sua coragem espiritual. Não é fácil e nem para qualquer um ouvir a voz de um anjo e sem questionamento se render. Eis-me aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua vontade. Foi essa frase que Maria disse quando o anjo anunciou que em seu ventre nasceria o Messias. E falamos tanto em Maria, clamamos tanto por ela também, mas não nos dispomos a ter essa rendição. Sim, rendição. Essa é uma palavra fundamental para quem quer verdadeiramente seguir um caminho espiritual santo, se render, se entregar, apesar das limitações que a carne nos impõe. A entrega é um ato de coragem espiritual e isso Maria teve. Eis-me aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Desafio vocês a fazerem esse teste.
Durante uma semana, se ajoelhem e repitam essa frase de entrega com sinceridade e coração aberto. Eis-me aqui, a serva do Senhor. Faça-se em mim conforme a tua vontade. A sua vida nunca mais será a mesma, assim como a minha também não é mais a mesma. E só um detalhe: a gente sempre diz em orações para Deus fazer conforme a vontade dele, mas ai, se essa vontade não for como a nossa, não é mesmo? Nos transformamos, não nos conformamos, insistimos, controlamos e fazemos tudo do nosso jeito. Batemos o pé como crianças mimadas, até Deus se moldar ao que é aquilo que a gente quer. É assim que acontece, né? Confessem. Mas a frase até no sofrimento Deus tem um propósito nunca foi tão real. Em uma crise de pânico espiritual, a maior angústia que eu senti foi o momento em que, até mesmo para não enlouquecer, eu me ajoelhei e disse: Deus, faça conforme a tua vontade, eis-me aqui. Não quero mais ser eu, quero apenas ser um instrumento teu. E foi assim que começou todo o meu processo de cura, que é um processo longo, com várias etapas, talvez não visível ainda hoje externamente, mas internamente, para as pessoas mais próximas, já tem muitas coisas em mim bastante diferentes. E não acho que Deus me deu aquela situação de pânico, tudo isso, para me punir, para me obrigar a ser dele. Mas ele permitiu aquela situação com muito amparo espiritual que à época eu ainda não enxergava, mas sim para tirar a minha força, meu controle e eu poder me render de fato, não só da boca para fora, como muitas outras vezes eu havia feito, mas sim de todo o meu coração e alma. Então façam esse desafio que eu propus, se ajoelhem, esqueçam suas dores, seus sonhos, esqueçam tudo e simplesmente digam: eis-me aqui, a serva ou servo do Senhor, e que seja feito conforme a tua vontade. E se abram, gente, para a verdadeira cura. E voltando a Maria, Maria não foi uma simples mulher. Lógico que pelo tamanho da missão a ela atribuída, ela já era um espírito evoluído, preparado para este desafio. Ela representa o sagrado feminino que confia, que acolhe, que se rende. E se render não é saber o que virá, é se entregar mesmo sem entender nada, é se entregar mesmo sem saber para onde a vida vai te levar. É isso. É não saber mais nada, mas ter a certeza de que Deus está no controle de tudo. É ter medo, sim, mas confiar no plano maior, onde Deus está na condução. Isso é se render, isso é se entregar. Não é acreditar em tudo, é simplesmente confiar que Ele está no comando. Que o nascimento de Jesus, o rei que não nasceu no trono, o rei maior de todos, mas que representa a simplicidade, foi em Belém, num simples estábulo. E o que isso pode nos servir de lição? Que o amor não precisa de luxo para se manifestar, que o verdadeiro reinado não ocorre dentro de um palácio. Às vezes buscamos o divino nas coisas grandiosas. Na verdade, na maioria das vezes, buscamos esse divino nas coisas grandiosas. Focamos nossos olhos para o público, onde há aplausos e multidões, em um verdadeiro desespero para encontrar a nossa razão de ser. E o divino está nas pequenas coisas, às vezes está no abraço, na presença, num quarto, sim, na solidão de um quarto, nas coisas mais humildes. O divino não tem preço, tem apenas entrega. Jesus nasceu para ser rei. Ele foi o maior dos reis, mas não da realeza que estamos acostumados a ver e até mesmo invejar.
não aquela realeza que distorcidamente achamos que é o símbolo de vencer na vida, composto por joias, carros, mansões, status. Ele foi o maior dos reis, pois dentro de si havia a maior preciosidade que podemos alcançar: o amor. E eu, nestes meus estudos por autoconhecimento e lei da atração, o poder da mente, essas coisas, sabe? O poder do pensamento, sentimento, nesses estudos todos que eu estou fazendo, eu percebo que as pessoas investem caro em cursos de como manifestar seus desejos, investem muito tempo e dinheiro tentando aprender como ter aquela Porsche, símbolo de quem venceu na vida. E mesmo os que têm os pés no chão, faz grandes investimentos em cursos de aperfeiçoamento, em como crescer e ter posições de destaque. Errado? Não. Não há nada na vida que seja errado. O problema maior é o que você sacrifica para ter essas coisas e o que há além disso na sua vida. Eu não vou vender cursos de como ter riquezas e olha que as pessoas pagam caro por um curso desses, sem nem saber a origem, nem a vida e nem os propósitos de quem vendem. Basta fingir, basta ostentar coisas que muitas vezes nem essas pessoas têm ou são. Mas eu venho novamente aqui com um singelo pedido. Conseguem se ajoelhar durante uma semana e se render? Eis-me aqui. Conseguem durante uma semana aprender a ter o maior poder de todos, que é amar como Jesus amou? Jesus não foi rei pelo que ele tinha no externo, ele foi rei pelo tesouro que havia dentro de si, porque é aqui dentro que guardamos as maiores riquezas. Riquezas essas que nem a morte física tira de nós. E antes que me julguem, não acho o dinheiro um pecado, muito menos errado. Acho válido sim desejar ter as suas coisas, pensar grande. Até mesmo em coisas materiais, isso é muito válido, é necessário. Mas que isso seja uma consequência da vida que levamos e não a razão da existência desta vida. Vamos falar agora dos 3 reis magos. A Bíblia fala de magos vindos do Oriente que chegaram a Jerusalém procurando pelo rei dos judeus que acabou de nascer. Eles foram guiados por uma estrela e ofereceram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. O ouro, ele representa a realeza interior, a essência crística de cada um. O incenso, ele representa a divindade, a espiritualidade. Jesus era o canal entre o céu e a terra. E a mirra representa o aspecto humano de Jesus, sacrifício, dor e entrega. A mirra pode simbolizar ainda a nossa transformação, o morrer do ego para o renascer do espírito, que deveria ser o nosso objetivo. Esses reis magos são guiados por uma estrela. A estrela é o símbolo da intuição divina. Sabe quando sentimos que tem algo que nos chama? A estrela acaba tendo essa representatividade do nosso chamado, daquela voz interior que fala pra gente. Ter um propósito nessa vida, é isso que essa estrela simboliza, é isso que essa estrela representa, esse chamado que todos nós temos, mas poucos escutam. Então, os reis magos, eles sentiam que algo diferente estava acontecendo, que algo maior e grandioso estava acontecendo nesse planeta. Eles seguiram para encontrar Cristo. A estrela os guiou para onde estava Jesus e eles o adoraram. Eles reconheceram a encarnação de um avatar,
uma alma iluminada que veio para ensinar o amor aqui na terra, que era este o propósito de Cristo. Esses magos não eram judeus, eles eram pagãos. O que prova que a luz de Cristo é universal, não pertence à religião, pertence a todos os corações abertos a receber este amor. Na verdade, a religião acaba distorcendo muito a história de Jesus. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão através de mim." Quem era Jesus? Jesus era a representatividade do amor. Então, vamos substituir Cristo, Jesus, por amor? O amor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão através deste amor. Aquele que tem o amor dentro de si chegará ao Pai. E ter o amor é olhar para si com carinho e olhar para os outros com compaixão, sem julgar, sem condenar, apenas entendendo que somos todos errantes numa jornada de evolução espiritual. Uns mais adiantados do que outros, mas somos todos filhos desse Pai, filhos de Deus, filhos de uma força maior. E merecemos todos, de igual maneira, o amor deste Pai, independente de nossas escolhas terrenas. Deus, ele não ama mais quem reza o dia inteiro, quem sabe a Bíblia de cor, quem é atuante em sua religião, seja ela qual for. Deus ama todos de forma igual. E compreender Jesus é compreender este amor sem julgamentos. Compreender o amor é saber que todos aqueles que buscam em sua jornada viver e colocar em prática este amor, chegará até o Pai, independente da religião, independente até mesmo se acredita em Cristo, se acredita em Deus. O amor, ele não está em templos físicos ou em alguma filosofia de cunho religioso. Ele está aqui, dentro de cada um de nós e é refletido em nossas ações. E são nossas ações que determinam se estamos a caminho ou não do Pai. Não é o lugar que frequentamos. Eu acho isso muito importante de ser dito. Outro ponto de ser falado sobre o nascimento de Jesus é Herodes, a representatividade do ego. Por que Herodes quis a todo custo matar Jesus? Sim, porque quando foi anunciado o nascimento do Messias, a ordem de Herodes, que era o rei da Judéia, foi matar todos os bebês. Ele não sabia quem era Cristo, onde exatamente tinha nascido esse Cristo. Então, matar todos os bebês seria a solução. Mas por que tamanho ódio em cima de um bebê? Por medo. Herodes tinha medo de perder o controle. Então se torna brutal, cruel. E é isso que o ego faz com a gente até hoje, quando sentimos que estamos perdendo o controle sobre uma situação. Nós atacamos. Vilão? Gente, somos todos Herodes. Então não o julguemos. Onde o amor não nasce, o medo prevalece, porque o medo está no ego. E o ego, ele é o oposto deste amor. E o medo nos torna cruéis. Não ter o controle sobre alguma situação pode fazer com que saiamos atacando, visando amedrontar este inimigo, que na maioria das vezes nem inimigo é. Gente, na maioria das vezes, nem inimigo essa pessoa nem sabe que é inimigo. Não está competindo com você, não está nada, mas a sua cegueira momentânea faz com que você enxergue a situação dessa forma. O seu medo de perder o controle, a sensação de que algo não está indo conforme o que você desejava, sabe? O seu medo de perder o seu reino, como Herodes tinha,
faz com que a gente ataque o inimigo, sendo que esse inimigo, muitas vezes, nem inimigo é. Pode parecer estranho falar isso, mas às vezes a gente pensa no medo como algo retraído, mas nem sempre. Faça um animal sentir medo e ele irá te atacar. Herodes tinha medo de perder o seu reinado, o seu controle. Ele achava que Jesus veio para assumir o seu trono. Afinal, as profecias não falavam que Jesus seria o rei? Ninguém tinha um conhecimento até então de que tipo de reinado Jesus teria aqui na terra. E Herodes, para defender o seu trono, o seu poder, decide matar Jesus. Quantas pessoas, por medo de perder este controle de uma situação, atacam? E temos medo, até mesmo quando tentamos encontrar nossa luz, a nossa transformação. Deveria ser algo bom, não é mesmo? Mas dá medo. Por isso que o processo de transformação assusta. O medo vai tentar sabotar sempre a nossa luz interior. Mas por quê? Porque para alcançar a luz, primeiro a gente precisa ficar frente a frente com os nossos monstros. E isso assusta muito. É olhar para o seu lado sombrio, para as partes de você que ninguém mais conhece, pois a máscara do dia a dia esconde. E às vezes esconde tão bem escondido que até mesmo você não sabia da existência desse lado sombrio. Para alcançar a luz, você tem que mexer em algumas feridas que estavam dormentes, mas que podem voltar a doer quando você lembra delas. Mas é necessário limpar cada uma delas para que haja cura. E por fim, para alcançar a luz, você tem que entender que você é apenas um instrumento de Deus. E isso dá medo. Muito medo. Dá medo porque é de uma responsabilidade tremenda. Ser instrumento de Deus é parar de agir no automático, no superficial e se questionar: o que Deus gostaria que eu fizesse neste momento? É parar de apontar dedos e assumir responsabilidades. E isso assusta. Vamos parar para refletir um pouco agora. Quantas vezes, assim como os reis magos, não vimos a estrela que iria nos guiar até Jesus, mas assim como Herodes, mandamos matá-lo. É forte, né, gente? Sim, matamos Jesus todas as vezes que preferimos não escutar o chamado que todos têm para evoluir e, ao invés disso, vivemos em função de nossas ilusões, vivemos em constantes ataques a quem está do nosso lado, como se fôssemos melhores que eles. E isso é matar Jesus. Mas não percebemos isso. Preferimos, então, julgar Herodes, julgar Judas, julgar e julgar. E tapar os nossos olhos às condutas que nos assemelham a eles. Sim, sim, somos Herodes, somos Judas. E estamos todos os dias matando Jesus. Agora, eu quero perguntar a vocês, e a nós? Onde Jesus está nascendo hoje? Estamos permitindo que ele nasça ou o nosso ego está matando esse Jesus com medo de perdermos os nossos controles e enxergarmos os nossos monstros? Talvez estejamos numa fase escura, sem respostas. Talvez você está fugindo para dentro de si com medo de saber quem você realmente é. Gente, se você fechar os olhos e aquietar o coração, você vai ouvir uma voz dizendo para você: não temas, porque Deus está em ti. Então vou dar uma dica a vocês.
Não é nada fácil entrar neste processo de transformação, de cura interior. Não é fácil e nem rápido. Mas peça para Jesus segurar as tuas mãos durante este processo. Faça Jesus nascer em você durante este processo, porque com Ele fica tudo muito fácil. E agora eu queria que você fechasse os olhos e fizesse uma rápida oração comigo. Jesus, hoje eu me abro para a tua essência em mim, que eu seja como Maria, rendida, leve, que eu acolha a tua luz mesmo em minha simplicidade, que a estrela da minha alma não se apague e que eu caminhe com fé, mesmo quando houver Herodes dentro de mim. Tu és o Cristo e eu sou teu reflexo. Que a tua luz nasça em mim hoje e sempre. Amém. Pois é, gente. Um pouquinho do nascimento de Jesus, né? A luz brilhou nas trevas e as trevas não a venceram. E que essa luz, que é Cristo em nós, nasça hoje em nossos corações e que possamos caminhar com Ele, não apenas como quem segue o Mestre, mas como quem reconhece o Mestre que existe dentro de si. Fiquem todos em paz e se abram para a verdadeira presença de Cristo em nós. Permita que Cristo nasça dentro de você neste momento, porque Cristo é isso, a representatividade deste amor sublime. Fiquem com Deus.